Meus amados, bom dia, que a graça do Senhor seja sobre nós, amém? Dizer da nossa alegria de estarmos em mais uma cidade do norte. Já por 2 vezes estive em Manaus, ali no estado do Amazonas, um clima atípico ao nosso. E fiquei feliz porque aqui, no estado do Pará, ainda passa um vento, né? Coisa que eu não vi lá em Manaus. Dizer da nossa alegria de estarmos na primeira igreja desta cidade, uma igreja que já há 43 anos semeia a palavra de Deus aqui. É muito bom encontrar os nossos irmãos aqui no norte. Tenho amigos aqui, contemporâneos de seminário, e aí eu até havia pedido a ele para me visitar, né? E aí ele me deu a notícia de que ele estava bem pertinho, só dava 700 quilômetros de lá até aqui, que é o pastor Dorisvan. Ele é pastor ali na cidade de Parauapebas, bem pertinho. O estado do Pará é gigantesco, né? Se não me falha a memória, e o segundo maior do Brasil. Queridos, sem mais delongas, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor para a primeira epístola de João, capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Louvar a Deus pela vida do pastor Elcio e do conselho desta igreja que nos estendeu o convite. Louvar a Deus pela vida do Marcelino e da Jéssica, que não tem deixado faltar açaí, não é? Grato a Deus por isso. Vamos, pois, ler a palavra do Senhor, queridos. Todos a encontraram? Amém? Acompanhemos atentamente a leitura. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele
que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhes é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Curve a sua cabeça e oremos mais uma vez, meus amados. Ó Deus bendito, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas de tua lei, Senhor, e guardarmos no coração a tua palavra para não pecarmos contra o Senhor. Nós suplicamos ao Senhor, por amor a Jesus Cristo, que nos fale, Senhor, fale a nós, porque os teus servos ouvem. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok. Meus amados irmãos, eu creio que em algum momento vocês já ouviram falar sobre a teologia universalista. A teologia universalista, ela diz que todos os homens finalmente serão salvos. Ela diz que no final ninguém irá para o inferno, até o próprio diabo finalmente será salvo. Se você não ouviu isto ainda, certamente você já ouviu de alguém por aí dizer que todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. É fato que eu sou um filho de Deus. E eu espero que você tenha esta convicção esta manhã. Mas será que todos são filhos de Deus? Será que todos os seres criados são filhos de Deus? Existia também um pensamento dentro da própria igreja judaica, né? Os filhos
legítimos, consanguíneos de Abraão, eles se julgavam também todos filhos de Deus pelo simples fato de ser um primo distante de Abraão, por ser um parente, mesmo que longínquo, mas que lá no estudo, por uma fita de DNA, comprovasse algum parentesco, então nós já estamos muito bem. E isto desprovido de vida com Deus, isso desprovido de um comportamento ético, um comportamento moral, segundo Cristo. E essa lição que nós temos em nossas mãos, graças a Deus, cada um tem em sua casa, ela traz uma afirmação: eu sou um filho de Deus. E essa manhã a proposta dela para nós é trabalharmos o seguinte: a identidade do cristão como filho de Deus. A identidade do cristão como filho de Deus. E nós já temos de cara aí uma pergunta: o que é ser um filho de Deus? Vamos nos remeter ao texto, o versículo de número 1 do capítulo de número 3. Leia comigo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Ok? 3 lições importantes aqui a serem extraídas deste versículo. A primeira delas é que o filho foi gerado e adotado por Deus. Aqui nós temos 2 doutrinas em destaque aqui. A primeira delas é a doutrina da adoção. E uma outra doutrina em destaque aqui é a doutrina da regeneração. A ordem da salvação, a ordem salutis, não é? Quando a gente trata lá na teologia. E primeiro, dentro da ordem da salvação, vem a eleição. Isso é algo que acontece na eternidade. Depois, nós somos regenerados. Nós somos transplantados. Nós recebemos vida, ok? Nós recebemos vida a partir daquele que nos escolheu, a partir de Deus, a regeneração, uma obra de Cristo que acontece ali na cruz do Calvário, que é quando somos transplantados. Então, regeneração e adoção são as 2 doutrinas aqui em evidência neste estudo desta manhã. Sem estas, ninguém verá o Senhor. Sem esta, não existe filiação. Nós somos filhos de Deus, nós desfrutamos dos benefícios de Deus por causa dessas 2 doutrinas. Regeneração, nós fomos transplantados, agora nós respiramos, nós estamos vivos, e depois nós somos adotados. Eu amo a doutrina da adoção, e eu tenho um sonho extraordinário pela adoção também, por causa do que representa para mim e para a igreja de Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, o filho foi gerado, adotado por Deus.
Então, ser filho de Deus não é apenas uma posição legal, como nos mostra a nossa revista, mas de uma geração ou reprodução espiritual. Então, nós não somos filhos de Deus de uma outra maneira, senão espiritualmente. Nós não somos biologicamente filhos de Deus, porque Deus, ele tem um único filho biológico, o eternamente gerado do Pai Jesus Cristo. Ele é o único filho biológico. Todos os demais, eles foram adotivos. Eu e você somos filhos adotivos, mas todavia não diminuídos diante de Deus, mas pelo contrário, temos as mesmas honras do filho, porque nós somos co-herdeiros juntamente com o filho, com Jesus. Então, o filho de Deus aqui, ele significa gerado, é uma palavrinha lá do grego, né, a palavrinha técnica aí, para a nossa compreensão. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, nós fomos escolhidos por Deus, diferentemente da adoção, vamos dizer assim, natural, a nossa, que às vezes a gente escolhe um filho, né? A gente quer saber um pouco da história, da gravidez daquela mãe, a gente quer saber o contexto familiar em que aquela criança nasceu, a gente pergunta muitas vezes quais os traumas, a gente quer escolher pela cor dos olhos, pelo tom da pele. No nosso caso não foi assim. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Éramos igualmente um vale sequíssimo. Então Deus não nos escolheu pelo tom da voz, pela cor do pigmento da pele, mas Ele nos escolheu quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos escolheu quando não havia nada em nós que o agradasse. Nós éramos por natureza filhos da ira, nós não tínhamos um futuro, ok? Diga-se de passagem, e Ele, de uma forma imprevisível, Ele nos adota e num espaço muito pequeno, agora nós somos herdeiros com Cristo de uma imensidão celestial. Amém, queridos? Então, a pessoa que recebe a Jesus, ele torna-se um filho de Deus por meio de um nascimento espiritual. Uma outra lição que nós tiramos a partir do versículo de número 1 é que o Filho de Deus é um grande presente de amor. Ser filho de Deus é uma concessão do gracioso amor de Deus. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, João aqui, ele vai usar o adjetivo grande, isso para descrever o amor com que Deus nos amou. Eu sempre digo lá na minha igreja o seguinte: nunca peço uma prova de amor a Deus. A gente tem uma mania, não é, de ficar pedindo: Deus, será que o Senhor me ama? Se o Senhor me ama, por que eu passo por isso? Por que eu sofro isto? E aí eu sempre digo: irmãos, não peça prova de amor a Deus, porque Deus já nos deu a maior de
todas as provas, Ele deu o seu primeiro e único Filho para morrer por nós, para que nós fôssemos adotados, recebidos à família espiritual. Foi necessário que o seu único filho, o seu primeiro filho, ele encarnasse e sofresse morte de cruz. Como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Filipenses, quando trata sobre a humilhação de Jesus Cristo, para que nós fôssemos adotados. Vejam com que grande amor nós fomos amados por Deus. Então, Deus nos amou. E aí a gente vê que esse amor, ele é singular. Ninguém tem maior amor do que este. Não existe amor como o amor de Deus por nós, a ponto de ter Ele dado o seu próprio Filho para morrer por nós. Ninguém tem. Ninguém tem. Os homens mais românticos não têm o amor que Deus demonstrou por nós. Os pais mais afetivos não têm o amor com que Ele nos amou. O amor dele, segundo as Escrituras, ninguém tem maior amor do que este. É um amor exclusivo de Deus por nós. Olha outra coisa linda que nós temos aqui acerca do amor de Deus, que é a durabilidade do amor de Deus. Hoje, como o pastor ele frisou aqui, nós estamos vivendo uma época muito conflitante no que tange a identidade da igreja. E essa identidade da igreja, ela tem sido alimentada por ensinamentos mundanos, a ponto das pessoas tratarem o amor assim: se você me amar, eu te amo. Se você não me amar, aí meu amor por você vai até ao ponto em que você não me distrate de nenhuma forma. Ou seja, meu amor por você, ele tem um prazo de validade, ele é condicional. Mas olha só que coisa linda, o amor de Deus por nós, ele é eterno. Ele nos amou com amor eterno. Na língua portuguesa a gente falaria desse amor como uma reticênciazinha, né? O amor de Deus por nós é segundo o caráter dele por nós, é infinito, né? O amor de Deus por nós, ele é infinito. Não há nada que você faça que Deus venha te amar menos. Não há nada que você faça que Deus venha te amar mais. Ele simplesmente te ama com amor eterno. Ele te ama com amor eterno. É o amor que a gente vê expressado no filho pródigo. O filho que, pai, para mim você morreu, me deu o que me cabe, porque não cabia nada mesmo, mas o pai deu, não é? O pai deu ao filho, o filho vai, o filho destrói com o patrimônio, o filho então tem uma ideia: eu vou voltar e eu vou suplicar. E quando chega, o que é que o pai faz? Agarra-se ao pescoço do filho e manda logo os servos trazerem a melhor roupa, prepara uma festa elitizada para o filho, manda trazer o anel de identificação, e não tem ali choromelas. Ele simplesmente amou eternamente. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil não crê,
porque a Bíblia não crê e não nos ensina sobre a ideia de que perdemos a salvação, porque Ele nos amou com amor eterno. O sangue de Jesus Cristo se renova sobre nós, porque o seu amor é eterno sobre nós. Então, a durabilidade deste amor é simplesmente eterno. Com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. É o que diz o profeta Jeremias 31, versículo de número 3. Então, ele é eterno, e ele dura para sempre. Uma outra questão é a sua incondicionalidade. Às vezes a gente diz assim: oh, eu amo tanto fulano. Por que você ama fulano? Ah, pastor, olha, porque fulano sempre lembra de mim na data do meu aniversário. Fulano sempre me trata de uma forma tão carinhosa. Né? De fato, não é? Mas o amor de Deus por nós, ele é incondicional. A gente ama fulano porque fulano nos beneficia muitas vezes. A gente ama fulano porque fulano pensa como a gente. Mas a gente pensava totalmente diferente de Deus. Mas olha a adoção aí, Ele quer nos dar um nome. Ele quer nos educar. Ele quer desviar um futuro que nós teríamos trágico, se isso fora de sua casa, de sua autoridade paternal. Olha que coisa linda. Então, quando a gente adota um filho, ou quando nós geramos um filho, a gente não pensa que esse filho virá cheio de qualidades, que eles irão nos beneficiar. Muito pelo contrário, a gente forja neles aquilo que a gente deseja para a vida deles. Não é assim, queridos? A gente educa, então a gente corrige, a gente disciplina. Não é assim? Assim aconteceu conosco. Deus olhou para nós e Ele nos viu sujos. E Ele disse, então, eu o adotarei, porque eu quero lavá-lo, eu quero limpá-lo, eu quero tirar estas roupas fétidas, e eu quero dar a eles roupas perfumadas, higienizadas. Eu quero dar a eles um lar, uma cama. Eu quero dar a eles assistência. É isso que Cristo fez por nós. Então, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo. Não. Pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, a razão do amor de Deus não está nas pessoas amadas, amáveis. Ele ama porque simplesmente quer amar. Ele ama porque simplesmente quer amar. Isso trata-se de um amor que não impõe condições ou exigências. Quantas pessoas vão lá, adotam uma criança, e aí, ou um adolescente, mas aí o menino começa a dar trabalho. Não foi aquilo que ele esperava que a criança fosse. Aí o que é que ele faz? Vai lá e devolve. Não vai dar não, está muito complicado, está muito difícil. Mas Cristo não é assim.
Cristo, ele já sabia que gênero de filhos seríamos. Amém, irmãos? Ele sabia que você é aquele filho dizendo: oh Deus, me perdoe, nunca mais eu farei isso. Deus me lava, me purifica, porque nunca mais eu farei isso. Aí ele é o quê? Ele está no futuro, não está? E ele já sabe que daqui a 6 meses você vai cair naquela mesma coisa, que daqui a 1 ano você vai pecar de novo. E ele te ama, né? Ele te ama, simplesmente ele te ama. Então olha que coisa linda, queridos. Ele nos ama de uma maneira incondicional, sem condições. Então, um outro ponto que nós temos aqui é que o filho não tem temporariamente a sua identidade revelada ao mundo. Essa ideia de identidade revelada ao mundo aqui está ligada à questão de aceitação pelo mundo, porque a igreja está aí, mas nós somos vistos como a escória da nossa sociedade, não é verdade? Nós somos vistos como uma trava para o desenvolvimento, para a evolução da espécie. A espécie só não alcançou a sua evolução total por causa da igreja. Não sei por que tanto ódio pela a igreja, mas é assim. Nós não somos vistos como de fato somos, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aquela frasezinha lá, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Nós não somos vistos com esse quilate, porque ainda não foi de fato revelado o que haveremos de ser. No dia que isso acontecer, então nós teremos 2 realidades. A primeira é: são privilegiados. E a outra será: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Abra sua Bíblia, queridos, para a 1 de João 3, e vejamos o versículo de número 13. Olha só. O que é que diz? Irmãos, se o mundo vos odeia, não se maravilhem, não se empolguem, porque isso já era esperado, porque assim aconteceu com o nosso irmão Jesus Cristo. Jesus foi odiado, mas segundo o Evangelho de Mateus, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então nós não pertencemos a este mundo, tá bom? Eu espero que aqui não tenhamos ninguém querendo construir coisa grande demais aqui, porque finalmente vai pelos ares, não é, irmãos? Eu espero que nós estejamos empolgadíssimos em fazer uma conta gorda para a eternidade, porque é lá onde a traça e a ferrugem não têm acesso. Então, o Filho de Deus não pertence a este mundo, e por isso, por este mundo, ele é odiado. Nós somos odiados. Nós somos odiados. O segundo ponto da nossa lição aqui, uma vez que tenhamos falado sobre o que é ser um filho de Deus, o que é ser um filho de Deus? Uma vez
regenerados e adotados, nos tornamos um filho de Deus. Agora, nem todo mundo que está na igreja é um filho de Deus, ok? Eu espero que ninguém se assuste com isto aqui. Nem todo mundo que está na igreja é um filho de Deus. É preciso que este tenha recebido o quê? Adoção. É preciso que este tenha sido gerado, seja de geração espiritual. Então, quais são as marcas de um filho de Deus? Então, vamos ver aqui quais são as marcas de um filho de Deus. Nem todo mundo que diz ser filho de Deus é, de fato, um filho de Deus. Então, o filho de Deus é alguém que está em constante transformação espiritual. Aqui nós tratamos de um outro ponto da ordem da salvação, ou da ordem salutis, que é o quê? A santificação. O filho de Deus, ele vive em constante transformação espiritual. Então, João aqui, ele fala da filiação como algo em desenvolvimento, ok? É por isso que a Bíblia diz assim, olha, irmão, tenha paciência com seu outro irmão, viu? Mamãe, tenha paciência, a senhora já falou demais, não é? Quantas vezes a nossa irmã Suzana não repetiu por um trilhão de vezes a mesma coisa? Esse menino não vai aprender isso, não. Quantas vezes eu já te disse, menino, não é assim? Não coloca o dedo na tomada, daqui a pouco o menino vai lá e a gente vem cá e vai e vem. É paternidade, é maternidade isso. Não é assim, queridos? Mas olha só, não espera, agora é crente, pronto. É inerrante. Não é. Nós estamos em constante aprendizado. A santificação, ela é um processo. Na eternidade, tudo bem, já se deu. Mas o ainda não, é processo. Nós estamos lutando contra a nossa natureza caída. Todos nós temos um velho homem que luta dentro de nós. Paulo descreveu muito bem isso lá em Romanos, capítulo de número 7 e 8. Finalmente ele diz, graças a Deus por Cristo. Porque se não fosse Cristo, solos Cristos, né? Somente Cristo. Mas olha, queridos, não é porque sejamos pecadores que a gente vai viver pecando. Um dos pontos de um filho de Deus é que ele está em constante transformação. Um filho de Deus, ele tem a capacidade de chorar o seu pecado. Um filho de Deus, ele não vive feliz ao pecar. Pelo contrário, todas as vezes que ele peca, ele é tomado por uma consciência profunda de ter entristecido ao seu pai. E aí a gente compreende então 3 aspectos. Nós temos uma vida pregressa. Amém? O que é que a nossa vida pregressa diz? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Tá? Nós fazíamos tudo aquilo que nós tínhamos desejo de fazer. Nós éramos uma cópia perfeita de Salomão.
Nada que os nossos olhos desejassem a gente não negava, sob todos os aspectos. A gente odiava, a gente vivia matando, não é? Matando o outro dentro de nós, que é a mesma coisa de desferir um tiro ou uma facada, não tem as mesmas consequências a nível humano, mas a nível diante de Deus é o mesmo assassinato. Não é? Nós vivíamos fazendo isso na nossa vida passada, nós vivíamos nas trevas, nós éramos filhos da ira, nós vivíamos desobedientes, nós éramos filhos do maligno, ok? Agora no presente, abra sua Bíblia para Gálatas 4, versículos 4 e 5. Gálatas, capítulo de número 4, versículos 4 e 5. Eu quero que a igreja leia em alto e bom som. Todos encontraram? Amém? Gálatas, capítulo de número 4, versículos 4 e 5. Leiam em nome de Jesus. Amém? Ele chega e nos encontra perdidos, sujos, imundos, filhos do maligno, que era o nosso estado espiritual passado. Mas aí Jesus chega na nossa vida e agora nenhuma condenação mais há para nós que estamos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que se nós morremos com Cristo, também com Ele, nós ressuscitamos. E Paulo dizia isso para mostrar que a nossa vida agora tem que ser diferente. O nosso comportamento tem que ser diferente. A forma que a gente lida é diferente. Antes era assim: bateu, levou. Bateu, levou, pastor. Comigo é assim: bateu, levou. Isso era quando? Nossa vida pregressa, passado. E na vida presente? Dá outra face. Anda 2 milhas. Né? Os 70 vezes 7, não é? Tem um pensador que ele diz assim: olha, Deus, tem gente que está na igreja porque é salva, eleita, foi chamada por Deus para salvação. E tem outras que foram chamadas para testar os eleitos. Entenderam? Tem outras pessoas que elas foram colocadas na igreja para testar os eleitos. E aí o eleito, o filho de Deus, já que nós estamos tratando aqui sobre marcas de um filho de Deus. O filho de Deus é aquele que anda 2 milhas. Nem sempre ele vai andar, mas quando ele não andar, ele vai... os mais fortes têm que suportar os mais fracos. Não é assim na família? Não é? Tenha paciência com seu irmão. Tenha paciência com ele. Tenha paciência com sua irmã. Então existe uma marca, queridos. Então na vida presente, o espírito de santificação, adoção, ele intercede por nós. E é pelo Espírito que podemos orar e chamar Deus de Pai.
Abba Pai, que é um termo bem próximo, bem íntimo, paizinho, não é? Eu não sei como vocês chamam aqui, lá no Nordeste, um termo bem íntimo seria papai, né? Papai. Painho, né? Hoje nós podemos chamar assim. Que maravilha, queridos. E para o futuro, olha só. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não sabemos tudo sobre o nosso futuro, mas 3 coisas temos certeza. Primeira, Jesus voltará ou aparecerá de forma visível e gloriosa. Depois o veremos como Ele é e finalmente seremos semelhantes a Ele. Olha que implicação gloriosa, que marca extraordinária de sermos um filho de Deus. Nós somos constantemente transformados. Tem um termozinho que vocês conhecem, me ajudem aí. Igreja reformada, sempre se reformando. Crente, filho de Deus, sempre melhorando. Olha, pastor, eu não tenho mais paciência. Não, espera aí. Você tem que fortalecer isto e ampliar isto. Olha, pastor, eu não quero mais. Nós precisamos viver em constante transformação. Eu costumo dizer assim, olha, não importa como você comece. O mais importante é como você vai chegar lá. Você começa crente, você tem que terminar muito melhor. Daqui a 10 anos, você tem que ter mais habilidades cristãs do que você tem hoje. É os frutos ou o fruto do Espírito Santo, que está dentro do crente, do filho. Então, não é uma condição, irmãos. É filiação. Os frutos do Espírito Santo: mansidão, amor, domínio próprio, alegria, paz, fidelidade, verdade. O crente, essas são marcas do crente. E não aquilo que as pessoas dizem, se for para ser crente do jeito de fulano. É triste isso, não é? Não, pastor, se for para mim ser crente do jeito de fulano, eu prefiro não ser. Mas a questão aqui é filiação. Quem é filho de Deus? Próxima marca, qual é ela? O filho de Deus é alguém que persegue a santificação. Então, olha, se for para ser igual fulano, não vá por aí. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Deus é soberano, mas cada um é responsável diante de Deus. Tem filho que sofre mais do que outros, não tem? Lá em casa foi assim. Tinha uns que só viviam no chicote. O cipó comia logo na primeira hora do dia. Mas já tinha outros, né, que pouco eram disciplinados. Com Deus também é assim. Ele é o nosso Pai e Ele disciplina porque Ele ama. Não é verdade? E tem crente que é mais disciplinado do que outros, não é? E aí eu não quero aqui usar a teologia da prosperidade para dizer que se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa errada.
Mas na minha vida cristã, eu nasci num berço cristão. Todas as vezes que eu estava debaixo de chicote, eu sabia por que era. E eu creio que nós, com o mínimo de maturidade, a gente sabe, eu sei por que é que eu estou passando por isso, né? Eu fechei os olhos ao mandamento, né? Eu tomei caminhos escusos, eu tomei veredas, né? Lá no Ceará a gente chama de vareda, né? Eu fui por veredas tortuosas, não é assim, irmãos? Então assim, olha, o Filho de Deus, ele precisa perseguir a santificação, porque ele entende o quê? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. O Pai, ele ama quando o Filho, ele se parece com ele nos aspectos legais, não é? Eu ouvia o reverendo Elcio ontem. Nós fomos ali tomar um suco de laranja no shopping. O pastor disse: pastor, o senhor quer o quê? Fazer um lanche, jantar? E pastor, olha, eu peguei uma carnificina no almoço e me esbaldei com cupuaçu, né, irmão? Os olhos maior do que o bucho, como diz o nordestino. E aí vamos ficar só no suco de laranja. E a gente conversando lá, e ele falando sobre a alegria, o privilégio de ser pastor e ter um filho pastor. Porque geralmente o que é que acontece? Filho de pastor não quer ser pastor, é quase que generalizado isso. E muitos deles abandonaram até a igreja porque não tiveram maturidade e muitas outras coisas para ver, ouvir e trabalhar sentimentos dentro deles. Então, a alegria é extraordinária. A primeira alegria da jubilação, porque para mim é extraordinária a jubilação. E depois, a alegria de ter agora um filho querendo ou obedecendo a um chamado que um dia o pastor Elcio obedeceu. Então, irmãos, perseguir a santificação, ser igual ao Pai. É tão triste quando o pai vai por um caminho, vem para a igreja e aí o filho não quer. Lá em casa somos 7. E houve um tempo que a grande maioria estava meio que desgarrados. E 2 desgarrados e meio, né? E aí o que estava desgarrado e meio já voltou e já está flertando com a ideia de pastorado também, que é o mais velho, né? E falta um ainda voltar à casa do pai. Mas é muito triste. Eu vi a tristeza do meu pai, que é presbítero, por ele ter criado todos na igreja e de repente ver um sendo, em certo sentido, não é que não fosse amado, não seja amado, é amado, mas ele se sentia envergonhado por ver de repente, fazendo algumas coisas, como beber, né? Eu não sei se agora eu faço igual o pastor Elcio, né? Eu sou de uma época em que crente não fuma, crente não bebe. Então, para meu pai, ver um filho beber, né, chegar embriagado em casa, para ele isso era horrível, né? Então, queridos, alegra a Deus. E como é que um filho alegra ao pai? Sendo aquilo que o pai quer que ele seja, né? E no aspecto espiritual aqui, principalmente. Mas temos mais, o Filho de Deus, outra marca. O Filho de Deus é alguém que não tem prazer em pecar.
Tem gente que peca agora, não, pecou antes de vir para a igreja, e aí já está olhando para o relógio, porque não vejo a hora da escola bíblica dominical, porque eu preciso transgredir novamente. E quando é à noite, chega aqui cheio de alegria no culto, porque transgrediu, né? E este pensa em continuar transgredindo. Ah, pastor, olha, eu sou assim e eu vou ser assim até morrer. Tem gente que é assim, não é? Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu nasci assim, quem quiser me aceitar assim. Não, irmãos. Dá alegria para o Papai Celestial. Vivencie uma metanoia, uma mudança de mente, de comportamento, andar na luz como Ele está na luz. É isso aí, meu filho, envolvido com as sociedades domésticas. Olha que coisa linda, meu filho, presidente da UMP. Olha, minha filha ali já é mãe, está na SAF. Olha que coisa linda. E Deus, o Pai, tendo prazer e nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Porque embora não preguemos a ideia neopentecostal de prosperidade, não é? Mas eu quero dizer uma coisa a você, eu nunca vi um pai dizendo assim: ô meu filho, olha a bicicleta que eu comprei para você, porque esse mês não teve quem lhe aguentasse aqui em casa. Parabéns pelas notas vermelhas, olha aqui, papai comprou um carrinho elétrico, papai comprou uma bebê reborn para você, porque esse mês você não me deixou em paz. Já viram isso? Geralmente é ao contrário, não é? Quando o filho é um filho obediente, quando o crente é um crente obediente, engajado na igreja, envolvido na igreja, Deus o abençoa larga e extraordinariamente. E muito mais interiormente. Tem tanto irmão fiel a Deus que passa por lutas grandes, e aí a gente olha assim: poxa vida, como é que pode? Fulano passa pelo que passa, mas é um sorriso estampado, é contagiante a forma como esse irmão vive. Não é assim, irmãos? O que é isso? É a graça superabundante de Deus, o amor de Deus, o prazer de Deus com estes filhos e o que de fato nós os somos. Agora tem um pontinho aqui, uma marca, não sei por que ficou por último. Não sei se é porque é para que nós não esqueçamos. Se possível esquecer um ou dois dos outros pontos, não esqueça deste, irmãos. O Filho de Deus é alguém que ama a seu irmão. Então João aqui ele vai iniciar relembrando o mandamento, o grande mandamento, que lá no Antigo Testamento era o quê? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. Aí o grande mandamento no Novo vem assim: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que Paulo disse: se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram, todos festejam. Então ele vai tratar sobre isso. E amar ao nosso irmão é uma questão de vida ou morte. E é interessante que as 3 epístolas de João é sobre verdade. Verdade versus mentira. Não é? Se alguém disser que ama a Deus, mas odeia ao seu irmão, ele é mentiroso. Ao longo do ministério do pastor Elcio, ele já deve ter exposto os mandamentos, já deve ter pregado sobre isso inúmeras vezes. O pastor Gabriel também vai fazer isto
incontáveis vezes, porque tudo que nós formos falar vai dar nos mandamentos. Ou não estamos amando a Deus sobre todas as coisas, ou não estamos amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, uma das marcas indeléveis aqui é esta: amar ao irmão. É uma questão de vida ou, se você vive para Deus, você ama ao seu irmão. Ponto. Se você não ama a seu irmão, você não conhece a Deus. E ele conclui: você é mentiroso e não pratica a verdade. Lembra que uma das marcas era o quê? Viver em constante transformação. Olha, pai, eu não consigo ainda, até hoje, lidar com meu irmão, mas eu vou aprender aqui. Olha, eu já estou melhorando, sabe? E aí vai. Eu lembro que quando pastoreei minha primeira igreja, uma igreja centenária, e aí o pastor Elcio disse: como é pastorear uma igreja centenária? Que é uma igreja com problemas centenários. E tinha muito essa questão de famílias tradicionais da igreja viverem se bicando, né? E tinha uma que era uma bênção, né? Lembra daquela que eu falei que tinha gente que não era eleito, mas foi colocado na igreja para testar os eleitos? Essa irmã ainda eu cria na eleição dela, mas o negócio era difícil. Tudo que a gente fazia na igreja, eu contando para o pastor Elcio, quando eu cheguei lá era aquele mosaico. Lindo, o mosaico é muito bonito. Era um tipo de piso antigo. Só que a igreja já estava assim. O piso, o banco ficava assim, sentasse um irmão numa ponta e na outra. Aí nós fizemos uma campanha, colocamos um porcelanato na igreja. Escolhemos com tanto gosto e trabalhamos demais. E aí, enquanto algumas irmãs da SAF estavam: oh, como ficou linda a nossa igreja. Aí ela fazia. E aí uma igreja centenária, muito linda a arquitetura. Aí os bancos, um dia quebrou um com os irmãos sentados lá, caiu um bocado de irmão nos bancos. Irmão, vamos fazer uma campanha, colocamos uma bancada nova, acolchoado e tudo. Aí ela chegou, as irmãs: oh, como ficou bom. E ela zangada, né? Aí ela: vamos fazer a pintura da igreja. Aí realçamos os detalhes da igreja, porque é aquela arquitetura barroca. A igreja ficou linda. Assim os irmãos diziam, mas essa irmã disse: por mim aqui ninguém te mexia num tijolo. Até que Deus, em sua infinita misericórdia, preparou ela e levou, não é? Mas antes dele fazer isso, irmãos, Deus nos ensinou a lidar com ela, sabe? Deus nos ensinou de maneira que não doía mais. A gente nem orava mais assim: ó Deus, prepara e leva. A gente nem orava mais assim. Mas a gente dava risada quando ela dizia qualquer coisa. Aí eu já dizia assim: olha, vai falar com o presbítero Robério. A culpa é do presbítero Robério. Eu já levava ela na graça, e aí ela, quando ia para o presbítero Robério, o presbítero também ouvia, dava um abraço nela, e vida que segue. Por quê? Porque é família, irmãos. Ninguém deixa a família para trás. Nós, embora tenhamos a mesma fé, o mesmo Deus, mas nós temos contextos diferentes, não é, irmãos? Nem todo mundo aqui teve o mesmo contexto familiar. Eu sempre digo assim: olha, nunca julgue alguém fora do seu contexto
familiar. Né? O tempo está passando, a gente está descobrindo tanta coisa, não é? Já tem até aí um TDAH, não é? Tem pessoas que têm TDAH e não conseguem se concentrar como outros, não é assim? Tem pessoas que têm problemas, outros que elas não têm a mesma capacidade, a mesma paciência, não é? Tem gente que nunca procurou um médico, um especialista para tratar sobre questões emocionais, então sempre acha que vai ser passada para trás, porque um dia, olha o contexto, um dia foi passada para trás. Tem gente que tem dificuldade em confiar, porque já sofreu inúmeras traições do melhor amigo ou da melhor amiga, e aí, não, eu não confio em ninguém, está sempre com um pé atrás com todo mundo. Mas o que é que entra aí? O amor. Amém? A SAF sabe muito bem disso, não é? Eu hoje estou secretário presbiterial do trabalho feminino lá no meu presbitério. Aí eu amo demais o tema do quadriênio, né? E aí a gente não perde a oportunidade. Então vamos lá. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus jamais acaba. E onde é que está o amor de Deus? Dentro de nós. Ah, pastor, por esse amor aí eu não tenho não, pois está precisando se converter, porque é o amor de Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos adotou, porque Ele nos amou primeiro. E uma vez que Ele me amou primeiro, eu amo em segundo. Eu amo em consequência. Amém, irmãos? Vamos refletir, pois, 3 pontos para nós discutirmos aqui. Qual a diferença entre criatura de Deus e filho de Deus? Uma resposta aí direta. Vamos lá, quem poderia dar essa resposta para nós? Qual a diferença entre criatura de Deus e filho de Deus? Levante a mão aí, quem... Amém. Vamos lá, meu irmão. Amém. É isso mesmo. Olha, qual a diferença entre criatura de Deus? A gente sabe que não existe nada criado pelo diabo no mundo. Tudo que existe foi criado por Deus, inclusive o diabo, inclusive Judas, são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que foram, no conselho da eternidade, predestinados, aqui regenerados e adotados. Você é meu filho, eu hoje te amei com amor eterno e ninguém das minhas mãos te arrebatará. Amém? Então a diferença é, todo mundo foi criado por Deus, mas os filhos de Deus são aqueles que obedecem, que amam. Próxima. Como se tornar um filho de Deus?
Vamos seguir a mesma vibe aí? Como se tornar um filho de Deus? Vamos lá, irmãos, eu quero sair daqui feliz hoje. Como se tornar um filho de Deus? Vamos lá, minha irmã, salva a escola bíblica dominical. Isso. Ok. Olha, irmãos, como se tornar um filho de Deus? Eu preciso me remeter à adoção. Eu nunca vou ser um filho de Deus se eu não for adotado. Eu nunca vou ser um filho de Deus se eu não for regenerado. Porque eu até que tenho o senso divinitatis. Todo mundo tem o senso de Deus. Agora, se não houver regeneração, aí eu vou correr e me prostrar diante de uma árvore, eu vou correr e adorar um rato, eu vou correr e adorar uma vaca, não é? Eu vou atrás de Deus, mas eu vou me deparar com um panteão de Deus e ignorar, né, usando a linguagem lá do apóstolo Paulo, o altar ao Deus desconhecido, né? Era o único verdadeiro e que não estava sendo prezado como deveria. Agora, como se tornar um filho de Deus? Eu tenho que sofrer uma mudança de mente. Eu tenho que me converter, eu tenho que me arrepender, e agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo precisa ser novo. Agora não é no estalar de dedos. Lembram? Santificação. Santificação é um processo. E por último, quais as marcas de um verdadeiro filho de Deus? Então, ele não tem prazer em pecar, ele não vive pecando. Outro, ele persegue a santificação, ele está lendo a Bíblia, está vindo para os cultos de doutrina, não perde uma escola bíblica dominical, lê um bom livro. Pastor, olha, eu tenho problema com pornografia. Abre o coração para o pastor. Pastor, como o senhor pode me ajudar? O senhor poderia me indicar um material, um livro? Pastor, olha, eu tenho dificuldade em perdoar, até hoje eu não perdoei. Abra o coração, como o senhor pode me ajudar? O pastor vai lá, orienta. Irmã, ore mais. Irmã, leia esse livro aqui da Bíblia, leia esse livro aqui que vai te ajudar, né? E outra marca que é amar a seu irmão, viu? Essa é a marca que não pode faltar. Se eu não amo, estou perdido. Que Deus em Cristo nos abençoe. E se alegre, viu, irmãos? Porque você é um filho de Deus. O mundo pode não entender isso, mas você não pode jamais esquecer disso. Você é um filho de Deus. Deus nos abençoe. Amém.